Salve Maria, Jaqueline aqui para contar para você hoje a história de São João Nepomuceno. Você conhece? Existem duas histórias que são atribuídas a São João Nepomuceno. Porém, o martírio do final não muda, nas duas histórias é igual. Sua primeira história é institucional e até brutal. Já a segunda, ela é mais nobre e cruel. Qualquer que seja o índice de confiabilidade histórica de ambas histórias, a figura desse jovem sacerdote resplandece dos dois lados da moeda. Esse santo é como muitos outros que decidiram servir a Deus de modo imperceptível e por isso dificilmente consegue-se saber alguma coisa da vida deles. Assim como outros grandes santos, São João Nepomuceno, ele soube demonstrar com grande caráter e sólida coragem quando se tratava de defender a igreja e quando os seus sacramentos corriam perigo. O jovem sacerdote João, ele nasceu em 1330. Algumas fontes, ele teria nascido por volta de 1345, mas manteve o nome de Nepomuceno ao longo dos séculos. A história principal diz que ele foi um homem intelectual, que ele foi graduado em Direito Canônico em Pádua no ano de 1387, mas também era uma pessoa que não usava sua vocação para fazer carreira. Ele foi pároco, exerceu diversos cargos eclesiásticos e ele foi nomeado canônico da Catedral de São Vítor, mas sem seus benefícios decorrentes. No entanto, uma estrela brilhou, sobretudo no escuro, em 1393. O arcebispo de Praga quis que aquele sacerdote fosse o seu vigário-geral. Mesmo contra a sua vontade, João se destaca pelos seus méritos, entre os quais o de ser um brilhante pregador. E assim como pregador, ele foi chamado à corte pelo rei Venceslau. Tudo parecia perfeito, mas não era. Como todos os reis, Venceslau também tinha os seus planos. Em 1393, quando o mosteiro de Kladruby ficou vacante pela morte do seu abade, o monarca, então o rei Venceslau, ele mandou transformar esse mosteiro em uma sede episcopal, para ele poder colocar uma pessoa do seu agrado lá. E aí João se rebelou, né? Porque como ele era especialista em código canônico, ele sabia que aceitar essa decisão iria equivaler a uma grave violação da liberdade eclesial. Por isso ele lutou contra a eleição de um novo abade. O rei então não se rebaixou e mandou prender João com outras 3 personalidades da igreja. Diante das torturas, os outros cederam, mas João resistiu. Então Venceslau mandou executá-lo. Na noite de 20 de março de 1393, o sacerdote foi levado acorrentado até o rio Moldava e jogado da ponte rio adentro. A ideia era fazer que ele desaparecesse às escondidas, mas no dia seguinte, o corpo de João foi encontrado às margens do rio, circuncidado por uma luz extraordinária. A suspeita de quem havia mandado assassinar ele correu de boca em boca num piscar de olhos. A outra história sobre a vida de João veio à luz há alguns anos após a sua morte, ou seja, uns 60 anos depois. A esposa de Venceslau, que era a rainha Joana da Baviera, narrou que João foi o seu confessor, um homem de grande profundidade espiritual. A rainha também tinha uma fé transparente, passava horas e horas em oração e suportava com dignidade as contínuas traições do marido que se dividia entre o álcool e as cortesãs. Porém, Venceslau é que duvidava da lealdade da sua esposa. Primeiro suspeitou de um relacionamento que ela teria com João e depois da existência de algum outro amante que o confessor não podia não saber, né? Já que ele era o confessor dela, ele teria que saber quem era. Então, certo dia, o rei mandou o sacerdote
lhe revelar as confidências da rainha, mas João se opôs por não violar o segredo da confissão. Então seguiram-se novos pedidos e intimidações que não mudaram a atitude do sacerdote. Verdade ou não, essa história também terminou como a primeira. João foi brutalmente jogado na correnteza do rio Moldava, e ainda hoje, entre o sexto e o sétimo pilar, ao longo do rio, há uma cruz que recorda o sacrifício de um padre humilde e corajoso, lembrado como o mártir do sigilo sacramental. São João Nepomuceno, rogai por nós. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de compartilhar com seus amigos, se inscrever no nosso canal. Ajuda muito para que o YouTube possa entregar os nossos vídeos a outras pessoas que também precisam conhecer e se iluminar com a vida dos santos. Até a próxima!